Muito bom dia. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Estamos a 2 dias do relançamento do Pinga Fogo Notarial e Registral. Agora por esta página prestigiosa da Noreg no Paraná. E também parece que vai pelo YouTube da Noreg. E igualmente, segundo penso, pelo Instagram. Bom, uma palavrinha apenas para conclamar a todos a que participem desta grande experiência que vem dando resultados há muito tempo, a do Pinga Fogo. Na área do registro das notas, em particular do registro e do registro de imóveis, né, o, o método do Pinga Fogo foi inaugurado graças ao talento do Gilberto Valente da Silva, meu saudoso amigo, e nos congressos, sobretudo, do IRIB, do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil, e se fazia uma mesa a qual sempre concorria o Gilberto, que era quem tinha mais experiência prática, experiência nacional sobre o assunto, e se colocavam, então, questões livres. Esta é uma das características do Pinga Fogo, e a outra eu vou explicar logo em seguida. Então nós ali na mesa tratávamos de responder. E havia coisas curiosas, né? Gente que trazia questões embrulhadinhas num pedaço de papel e fazia a questão, porque não sabia soluções. E nós tentávamos ali resolver essas questões, muitas vezes intrincadas, muitas vezes não sabíamos a resposta efetivamente. Era assim. Isso depois da morte do Gilberto, começou a rarear, porque não é muito fácil que alguém tenha, ou que alguém tivesse, e ainda hoje que alguém tenha, o conhecimento, a vastidão de conhecimento que tinha o Gilberto de todas as áreas do extrajudicial, a ponto de poder enfrentar qualquer questão que surgisse. Bom, mais adiante nós retomamos aqui no estado de São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura, acho que ao largo de 7 anos, o tema sob o nome, quer dizer, o mesmo método do Pinga Fogo, sob o nome de Café com Jurisprudência. Eu tive a ocasião de ficar coordenando isto durante esse período todo. E com uma presença, era presencial, né, uma presença de uma centena de pessoas ali. Foi muito interessante, uma vez por semana isso se realizava, com muito bom resultado. Pois aí a escola mudou a orientação, entendeu que não era caso mais de prosseguir. Então o Pinga Fogo ali se chamou Café com Jurisprudência. E designação que, salvo engano, foi sugerida pelo Dr. Sérgio Giacomini. Mais à frente, essa experiência foi retomada pela Uniregistral aqui de São Paulo, mas aí então havia um pequeno público, mas em geral era dirigido ao público virtual, né? Ou seja, o público que nos assistia pela rede eletrônica. Com a presença sempre do valiosíssimo jurista Narciso Orlando Neto e também com a minha presença. E às vezes aparecia, eu me lembro que nós convidamos o doutor Ademar Ferranelli, o doutor Gercé Rodrigues da Silva, e outros grandes nomes do registro de imóveis de São Paulo, para participar dessas nossas reuniões. Bom, basicamente, em que consiste, enfim, o método? Não é um método novo. Se nós formos nos reportar a história, é claro que atendamos bem a uma circunstância, que o pinga-fogo é algo em ponto bastante menor do que seu antecedente histórico. Mas nós temos que também reconhecer aqui com lealdade que houve historicamente algo feito mais ou menos com essa mesma direção. Se nós nos reportarmos, pois, a origem das universidades na Idade Média, então chamado Studium Generale, porque na verdade eram realizações para todos os estudantes. Como acho que muitos sabem, antes da criação das universidades medievais, os estudos se realizavam em locais muito reduzidos. Então, por exemplo, nas escolas monacais, ou
ou conventuais para a formação de religiosos, monges, nas escolas capitulares ou catedralícias para formar cônegos. De vez em quando surgiu uma experiência de uma escola palatina, nos palácios, mas geralmente dedicada aos nobres. E havia necessidade de expandir esses estudos. Então, pensou-se, e é impressionante isso, é preciso que se diga, uma imensa maioria das universidades que então se criaram na Baixa Idade Média, a imensa maioria provém efetivamente do interesse da igreja. E quando não era da igreja, era dos imperadores, que queriam, enfim, tinham vocação cristã. E isso é preciso reconhecer, que se deve efetivamente ao cristianismo, mais especificamente à cristandade, o estabelecimento das universidades. A primeira que surgiu foi a de Salerno. Costumam dizer que a primeira foi a de Paris, ou de Bolonha, ou de Oxford. Não foi. A primeira universidade a surgir foi a de Salerno, onde havia um curso só de medicina. Porque a universidade não era conjunto de várias disciplinas, ou de várias matérias estudadas naquela altura. Não era isso. A ideia da universidade era algo oferecido à generalidade das pessoas. É essa a diferença. Bom, então surgiu primeiro a de Salerno, onde houve apenas um curso de medicina, inicialmente com a medicina árabe, depois houve um professor que conseguiu produzir 5 tratados de medicina para tratar só de patologia nessa Universidade de Salerno. Posteriormente, então essa Universidade de Salerno era nos fins do século XI. No século XII, quase um século depois, porque foi fim do século XII, criam-se outras universidades. A de Oxford, a de Paris e a de Bolonha, mais ou menos ao mesmo tempo. A de Bolonha teve tamanha importância, era mais dedicada ao estudo do direito, que a cidade de Bolonha cunhou até mesmo uma moeda em que estava escrito assim, Bologna docet, ou seja, Bolonha ensina. Tamanha a importância da Faculdade de Bolonha, da Universidade de Bolonha. E essa Universidade de Bolonha, isso que é interessante, tinha um departamento, chamemos-lo assim hoje, uma seção, um departamento, uma coisa que o vale, dedicada ao estudo do direito notarial. Muito bem. O que havia de interessante nessas universidades? É que os professores das universidades se submetiam entre outros métodos, há duas situações. As situações das chamadas disputaciones, eu correspondia a disputatio, e as situações das chamadas questões codelibetais, ou em latim, questiones codelibetales. Que consistia a primeira e a segunda? As disputações eram exatamente o que nós chamamos, em alguma medida, esse método do pinga-fogo. Ou seja, eram disputas, eram debates. Claro que eram muito articulados. Como eu disse, nós vamos fazer em ponto menor, aqui, essa proposta para a Norégue do Paraná, não é? Fazer em ponto menor, porque nós vamos nos limitar aos temas de notas e de registros, e não vamos tomar essas disputações com um material muito mais amplo. Não vamos fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós não vamos seguir, pelo menos num primeiro momento, toda a articulação que se seguia nessas disputações nas universidades medievais. Porque lá havia todo um caminho, um método escolástico. Nós não vamos seguir diretamente esse método escolástico. Nós vamos aproveitar em parte, portanto, essas disputações. E em que elas consistem? Consistem exatamente nisso que nós chamamos normalmente de debates. Ou seja, que as pessoas tomam um tema e em torno dele vão debatendo, dando opiniões. Por isso que nós podemos concluir que, ao contrário do que ocorre com as formulações sistemáticas, as articulações sistemáticas, nós damos aula, falar método, etc. Não. Nas questões do pinga-fogo, o que nós vamos é debater, levantar problemas e alvitrar, opinar soluções. Por isso nós estamos num reino chamado reino dóxico. Vamos dar opiniões. Tanto é que, no meio das discussões, alguém diz, eu acho que errei, minha solução não está boa, eu acho que é melhor a outra solução. E vão surgindo opiniões. E muitas vezes, às vezes, 2, 3 sessões depois do pinga-fogo, vem alguém e diz, olha, eu dei uma opinião outro dia, mas não é a melhor, eu acho que a melhor solução é tal. O que nós fazemos com isso? A pretensão é levantar questões para que, com a meditação, que deve ser feita por todos, não é só para quem está falando, alguém tem que falar, não é? E outros têm que ouvir, mas é para que todos sejam
na verdade, convidados a trilhar o caminho da meditação. Diversamente, as questões quadrilibetais tinham um acréscimo. O que acontecia com as quadrilibetais? É que qualquer coisa, como a palavra está dizendo, quadrilibet, ou seja, qualquer coisa pode ser perguntada. Nós não vamos muito bem por esse caminho, também, porque acho que nenhum de nós que vai participar desse certame, desse programa Pinga Fogo, teria a arrogância de imaginar em condições de responder o quadrilibet. Não é isso. Mas vamos admitir que se façam as perguntas. O que nós vamos poder fazer é dizer, olha, isso aqui eu não sei, não vamos responder. Deixamos para uma outra vez, vamos estudar um pouco melhor em casa, etc. Bom, o objetivo, portanto, é que façam perguntas. Né? Num primeiro momento, o que nós vamos fazer? Abrimos com um tema que me parece interessante e que provavelmente vai nos ocupar por mais de uma reunião do Pinga Fogo, aqui da Noreg. Então, nós vamos tratar dos requisitos da escritura notarial. Vamos discutir isso. Quais são os requisitos? Onde eles estão? Qual a sua fonte? Qual é o seu fundamento? Por que se faz uma coisa? Por que se faz outra? Com um grupo de gente que é muito dedicada a isso. Então, vamos lá, só para lembrar dos nomes. O doutor Fernando, que é um assessor jurídico da Noreg, muito preparado. A presidente da Noreg do Paraná, a tabeliã Mônica Guimarães de Macedo Dallavec, tem uma grande experiência, não só na área das notas, mas ela passou por registro e tem atualmente registro civil também. A professora Isabela Bicalho Xavier, que hoje é registradora em Miguelópolis, é uma jurista em ascensão, muito sensata, muito articulada. A doutora Cláudia Rosa, que é um nome importante no registro brasileiro, ela é uma vocação de estudos muito grande, muito dedicada, hoje está no Rio Grande do Sul. A doutora Bernadette Deonero, que é uma advogada muito experiente aqui no estado de São Paulo, e tem muito talento. A Larice Moura, que tem um espírito, essa moça está fazendo até, cursando pós-graduação atualmente, ela é registradora lá no estado do Ceará, e tem uma interessante vocação para levantar problemas. Ela, curiosamente, é um espírito muito inquiridor, será muito útil para o grupo. Bom, eu estarei lá na condição de gente que vai ficar aprendendo com quem tem essa experiência prática do dia a dia. Claro que nos primeiros programas nós vamos ter alguma dificuldade, né, porque é meio virtual e sempre a complicação de ser assim uma inauguração, não é? Mas logo vamos, se Deus permitir, vamos organizar tudo. Porque durante os 7 anos que eu permaneci comandando o Café com Jurisprudência, que era esse Pinga Fogo, né, na Escola da Magistratura, a única razão pela qual me mantiveram no comando na coordenação disso, era preciso que houvesse alguém de maltrato. O que quer dizer isso? Alguém que pudesse cortar a palavra de quem estava falando. Pinga Fogo tem que ser um debate, tem que se levar a isso. Agora, nós necessitamos, é outra história. Claro que para quem vai fazer esse programa Pinga Fogo, para nós que vamos ter de pensar, de responder, etc., de estudar, é importante, nós vamos ganhar uma certa luz. Mas mais importante do que luzir, esse é o ponto, mais importante do que luzir é iluminar. Ou seja, a nossa pretensão, a minha em particular, já no pós-meridiano da minha vida, é tentar o mais possível passar a luz que eu recebo. É claro que essa luz não é própria, eu não tenho luz nenhuma, mas por força da idade, longo tempo, etc., a gente vai recebendo um pouco de luz. E o meu objetivo é transmitir essa luz. O intuito paideico, pedagógico, de tentar ensinar. Agora, isso vai depender muito de quem queira receber a luz. Se as pessoas se escondem atrás de uma pedra, não recebem luz, não querem essa luz. Então, nós vamos depender muito da agregação do público, de quem nos faça pergunta, de quem nos dê audiência, etc. Mas eu, então, já falei o que devia falar. Espero todos aqui, né? A inauguração será às 10h30 na próxima sexta-feira, que é o dia 30 de outubro de 2020,
dia do aniversário de uma das minhas filhas, por sinal. Então, eu espero todos e vamos ver se o programa dá certo. Estou vendo que aqui, vários aí acordaram cedo, né? Doutor Marcos Moreira, bom dia. Professora Isabela, acabei de mencionar o nome dessa grande jurista. Doutor Mauro Antônio Rocha, prazer em vê-lo aqui. Gosto muito do Dr. Mauro. Dr. Mauro é uma das pessoas com que eu tenho tratado e com quem tive contato no registral, de maior elegância pessoal. Fico muito satisfeito de vê-lo aqui. Dr. Hilário Lula, estimado amigo e sempre acompanha as nossas aulas, grande jurista aqui na área do direito imobiliário. Pois é, Dr. Marcos. Há muitos bons livros sobre a Universidade Medieval. Eu não conheço, não me lembro desse texto do professor Alexandre Correia, em particular, com quem eu estudei, não é? Eu acho que o senhor sabe, eu estudei durante 3 anos, com aulas o professor Alexandre tentou ensinar-me metafísica durante 3 anos. Esforçou-se. Eu tive aula com ele, sempre frequentava a casa dele, lá no apartamento dele, na rua Martiniano de Carvalho, aqui no centro de São Paulo. E é um homem extraordinário. Eu penso que ele deveria estar contado entre os 5 ou 3 maiores filósofos que houve no Brasil. Infelizmente, pesa sobre ele um certo concerto de silêncio, por assim dizer. Mas realmente era notável a capacidade filosófica do professor Alexandre Correia. Professor Gustavo, muito obrigado. Espero que sim. Vamos ver. Muito bom. Então, nos vemos às 10h30 da sexta-feira, se Deus permitir. E daqui a pouco ainda começa aqui nesta própria página da NOREG do Paraná o nosso registro sobre registros. Hoje tratando do usufruto, acho que é o sucessivo, deducto e virtual. Então, muito bem. Muito obrigado. Agradeço a todos.